Vamos para a questão subsequente, cujo enunciado é o seguinte. Lei de determinado Estado da Federação dispõe, artigo X, os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são autorizados a fixar, cobrar e executar as contribuições anuais devidas por pessoas físicas e jurídicas, ou jurídicas, né? Bem como as multas e os preços de serviço relacionados com suas atribuições legais, que constituirão receitas próprias de cada conselho. Parágrafo Y. Quando da fixação das contribuições anuais, os conselhos deverão levar em consideração as profissões regulamentadas de nível superior, técnico e auxiliar. Esta lei é... Primeiro, tem um aspecto que a própria banca não abordou, mas havia uma inconstitucionalidade clara, que era o fato de essa lei ser estadual. Em se tratando de anuidades pagas aos conselhos que fiscalizam profissões, CREA, Conselho de Contabilidade, Conselho de Administração e por aí vai, essas contribuições, elas são de natureza contribuição corporativa, são corporativas, e essas contribuições corporativas são de competência privativa da União Federal. Lembrar que daquelas 3 contribuições do artigo 149 da Constituição, que são as contribuições de intervenção do domínio econômico, de interesse de categorias profissionais ou econômicas, que são as corporativas, e as sociais, a única que o Estado pode criar é a contribuição social para custear a previdência dos seus servidores. Só que a questão aqui não abordou esse aspecto. Essa lei já seria inconstitucional por esse motivo, ser uma lei de Estado da Federação. Só a lei da União é que pode tratar dessas contribuições. Agora, além disso, a questão quis abordar fundamentalmente, não é além disso, né? Fundamentalmente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a deslegalização pela qual tem passado esses tributos que tem correlação com essas instituições. Porque, em primeiro lugar, eu digo que tem passado esses tributos porque o Supremo tem uma decisão referente à taxa da ART, anotação de responsabilidade técnica. Vocês já devem ter visto, por exemplo, numa obra, né? Normalmente o pessoal cola um adesivo, uma plaquinha do CREA, dizendo quem é o engenheiro que tem a responsabilidade técnica por aquela obra, certo? Então, para se fazer essa anotação que cria esse vínculo de responsabilidade daquele profissional, permite que o CREA faça a fiscalização, veja que nesse caso é uma taxa pelo exercício do poder de polícia. Então, a lei, ela diz qual é o máximo da taxa, fixa o teto e permite que esses conselhos, dentro desse limite, fixem a contribuição. O Supremo aceitou esse modelo, eu digo que é uma deslegalização, porque nem tudo fica mais colocado dentro da lei. A lei cria um quadro, uma área de atuação para o poder público. Perfeito, isso foi aceito. Agora, contudo, quem lê o capítulo do livro, lê o tópico relativo a isso, quando a gente fala em legalidade, quando a gente fala da delegação legislativa, fala de vários aspectos, a gente diz o seguinte, olha... Apesar dessa decisão, o Supremo não chegou à conclusão de que simplesmente esses valores podem ser fixados diretamente por ato infralegal, por resolução do Conselho, sem que a lei estipule pelo menos o teto. No caso da taxa da ART, da anotação de responsabilidade técnica, como eu citei, o teto foi fixado. Só que há uma lei, a Lei 11.000, né, 11.000 de 2004, que simplesmente disse basicamente o que está aqui colocado de maneira hipotética nessa questão, que os conselhos ficariam com a liberdade de fixar as anuidades. Veja, nós não estamos mais tratando da taxa da arte. Taxa de arte, né, de anotação da responsabilidade técnica, é taxa pelo exercício do poder de polícia. Quanto à anuidade, é a contribuição de interesse da categoria profissional ou categoria econômica, né? Então, nesse contexto, a Lei 11.004, no 11.000 de 2004, no seu artigo 2º, simplesmente diz que os conselhos fixariam, sem dar o limite. E isso foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, voltando aqui para a lousa, esta lei aqui, que foi citada, na realidade ela existe, só que é lei federal, né? Não poderia ser uma lei estadual, obviamente. É a Lei 11.000 de 2004, diz aproximadamente o que está aí colocado no seu artigo 2º, e o Supremo Tribunal Federal está lá citado, está no texto do livro, dê uma olhada lá. Mas só repetindo aqui, quando julgou o recurso extraordinário número 704/292 do Paraná, disse o quê? Está aqui colocado, pessoal. Disse que essa contribuição seria inconstitucional, a lei seria inconstitucional por não haver previsão legal de limite máximo, né, para a fixação do valor da anuidade. Tá? A alternativa A diria que é constitucional por disciplinar os elementos determinantes para o reconhecimento do tributo. Bem, elementos determinantes, mas sem dizer ao menos o teto, ficaria a população ou esses profissionais ficariam nas mãos do conselho, que poderiam cobrar o valor que quisessem. Né? Poderia até ser confiscatória a cobrança do conselho
se ele bem entendesse dessa forma. Então não é assim que a banda toca, não pode haver esse patamar de deslegalização. O item C fala que é inconstitucional uma vez que está vinculando a arrecadação do tributo a uma destinação específica. Vejam que o tributo que não pode ter vinculação da receita a destinação específica por princípio é o imposto. É para o imposto que se aplica o princípio da não vinculação previsto no artigo 167, inciso 4 da Constituição. As contribuições previstas no artigo 149 da Constituição, pelo contrário, elas já são vinculadas pela própria Constituição. Contribuição para Seguridade Social, contribuição de iluminação pública, do artigo 149A, né? Contribuição de interesse de categorias profissionais e econômicas, claro que vai para os conselhos que fiscalizam essas categorias, tá? Então, o problema aqui não é a destinação específica. Item D, constitucional por implementar a otimização dos princípios da capacidade contributiva e da isonomia. Bem, capacidade contributiva e isonomia, realmente, nesse aspecto, a lei seria constitucional quanto a esse aspecto. Afinal de contas, disse, olha, a anuidade tem que variar de acordo com o nível de escolaridade da atividade exercida pelo sujeito, nível superior, nível médio, nível auxiliar, graduando de acordo com essa capacidade. Afinal de contas, o grau de escolaridade tem repercussão na remuneração recebida pelo sujeito. Mas essa constitucionalidade quanto a esse aspecto não afasta a inconstitucionalidade da lei pelo aspecto que foi citado aqui no item considerado correto, que é o fato de não estipular um teto para o valor da contribuição. E lembrar também que, apesar de não ter citado pela banca, essa lei não poderia ser estadual, também teria um vício aí de competência, ok? Com isso a gente conclui essa questão.